Amados irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho para hoje é Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, caros irmãos e irmãs, estamos vendo Jesus que caminha para Jerusalém. Ele já sabe o que o espera em Jerusalém e revela para os seus discípulos: Em Jerusalém eu serei entregue aos sumos sacerdotes. Mas quem vai entregá-lo, Senhor? Penso que a primeira dúvida que vem à cabeça dos apóstolos: quem vai entregá-lo, Senhor? Será um dos 12 mesmo, né? Um dos 12. Lá eles vão experimentar, da parte de um deles, a traição, e da parte de todos os outros, menos de João, a covardia, porque todos vão fugir. Um deles vai fugir nu, diz o texto. Vai fugir nu, prefere fugir nu, perder a dignidade, do que ser visto e associado ao Mestre. Então, em Jerusalém, a grande provação vai acontecer. Aquilo que disseram lá no começo do Evangelho: serão revelados os pensamentos de muitos corações, vai acontecer lá, em Jerusalém. Os pensamentos de muitos corações serão revelados. A fraqueza ou a grandeza daqueles que estão próximos ao Mestre. Então ele diz: olha, o Filho do Homem será entregue. Entregue a quem? Aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Então está falando de pessoas ligadas à religião. Mas por que Jesus será entregue a estas pessoas? E entregue para quê? E Jesus continua: eles o condenarão à morte. E eles não irão matá-lo. Eles o entregarão para que os pagãos zombem dele, flagelem-no e crucifiquem-no. Essa é a lógica da coisa, não é? Então Jesus tem consciência que o seu modo de falar de Deus não é aceito pelos sumos sacerdotes e pelos mestres da lei. Jesus tem consciência de que, às vezes em que ele feriu a lei, deixou estas pessoas altamente nervosas e cheias de ódio contra ele. A vez em que ele entrou no templo e, revirando as bancas, gritou em voz alta que deveriam respeitar a casa do meu pai e transformaram a casa do meu pai num grande comércio, com certeza isso irritou a estes homens. Então eles irão entregá-lo aos pagãos. Ele será zombado. Interessante que os apóstolos não esperam isso do Mestre. Têm uma visão muito equivocada do reino de Deus. Inclusive, mais adiante vai aparecer essa visão equivocada, quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai pedir
um lugar à direita, outro à esquerda, como se fosse assim, no teu reino, quando o Senhor vier a reinar, tomar conta mesmo do reino, eu quero que um dos meus filhos seja o primeiro-ministro, o outro o segundo, eu quero lugar de destaque para eles. Vejam a preocupação dessa mãe. Jesus está falando da morte dele, que vai sofrer. A compreensão do reino que ela tem, né? É como se fosse um reino igual aos reinos do mundo. Um reino instalado com 4 paredes, um castelo, exércitos, coisas assim. Eles não acreditam que Jesus vai ser zombado, que ele vai ser flagelado e, por último, que vai receber a pena mais forte de todas, a pena de ser crucificado, que era uma pena terrível. Morrerá nu e estendido no alto de uma cruz? Não dá para crer. E Jesus, falando da sua morte, diz, mas, é uma espécie de conjunção adversativa, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quer dizer, a minha história não termina no sepulcro, da morte, da dor. Haverá ressurreição. A vitória de Deus está garantida. A vitória do bem, do amor, está garantida. Mas aquela mulher se ajoelha diante de Jesus e pede um lugar especial no reino eterno. E Jesus diz, vocês sabem por acaso realmente o que estão pedindo? Vocês têm consciência do que estão pedindo? De estarem realmente unidos a mim intimamente? Porque participar do reino não é entrar por uma porta. Nós temos uma visão muito antiga de que o reino de Deus, o céu, é um lugar bonito com digamos assim, um piso todo branco de nuvens, que tem um porteiro na porta, que é São Pedro, que nunca descansa, não dorme de dia nem de noite, para receber as almas que chegam lá, e ele manda entrar ou rejeita as pessoas à porta. Mas essa visão de céu é uma visão um pouco equivocada, porque o céu não é um lugar. O céu é a comunhão com Deus, é a comunhão com Cristo. Então, aquela mulher tem uma visão também equivocada, como muitos têm hoje. Ela quer que um filho fique à direita, outro à esquerda, como se o reino de Deus fosse igual aos reinos da terra. Aí Jesus diz, você não sabe o que está pedindo, porque vocês, por acaso, têm condição de beber o cálice que eu vou beber? Vocês têm coragem de passar pela dor, pelo sofrimento que eu vou passar? E ela, pensando que era outro cálice, ela disse, sim, meus filhos vão beber o mesmo cálice, pensando talvez numa festa, num banquete. E não sabia que Jesus falava do cálice da morte, de derramar o seu próprio sangue para dar a vida ao mundo. Então, Jesus diz, olha, beber do cálice vocês até vão beber, porque mais adiante vocês vão amadurecer e vocês vão ser capazes de dar a vida pelo Evangelho, como Pedro também. Pedro e os outros, que eram imaturos, mas depois da ressurreição compreenderam tudo. Aí Jesus, porém, quanto a oferecer algum lugar especial a alguém, esta coisa aqui eu não posso prometer, porque eu não posso confirmar o pensamento e a mentalidade de vocês de que o reino de Deus é igual a este reino daqui, em que as pessoas pensam somente em si mesmas e fazem carreira para estar no topo e às vezes pisando o próximo. Então Jesus conclui o seu diálogo dizendo para eles, olha, porque cria-se um ciúme entre os apóstolos, diz o texto que os outros 10 ficaram irritados. Aí Jesus diz, vejam que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós, entre os cristãos, no meio da igreja, não deve ser assim. Nem deve haver fome e sede de poder e nem ninguém deve oprimir o próximo, porque o reino de Deus é outra coisa, não é o reino do mundo. O reino de Deus é outra coisa, é um outro testemunho, é uma outra linguagem, trata-se de outra coisa totalmente diferente. Então não dá para querer transformar o reino de Deus e até a igreja, num lugar onde o carreirismo impera. O Papa Francisco tem dito muito que dentro da igreja, quem opta pelo caminho do carreirismo, na carreira pelo poder, perde duas coisas. O coração, porque
porque torna-se uma pessoa fria e calculista, calcula todos os seus gestos só para chegar ao poder. O objetivo não é a santidade, o objetivo é o poder, é o primeiro lugar, é o aplauso, é estar avante das pessoas, é ser líder. O Papa Francisco diz, perde o coração. E segundo, perde a fé em Deus, porque passa a confiar somente em si mesmo e nos seus critérios, que são mesquinhamente, de modo mesquinho, pensados. E ele então conclui, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, queira servir, como eu te estou servindo. No lava-pés, os discípulos, por exemplo, não vão entender que Jesus coloque um avental para lavar os pés deles. Não é possível que isso aconteça, não é? Eles não compreendem que o mestre preste esse serviço. Então ele diz, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Quer dizer, quem quiser usar a igreja para ser servido, para ser tratado como faraó, este não é o ensinamento de Cristo. Não é isso o evangelho de Cristo, é um outro evangelho, não é o de Cristo. Seguir Jesus não é buscar privilégios ao interno da igreja. Então Jesus diz, entre vocês não seja assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Ele diz, eu vim para servir e vim para dar a minha vida, mais do que servir, dar a minha vida para resgatar a muitos, em favor de muitos. Esta é a minha missão. Caros irmãos e irmãs, podíamos aqui alargar ainda mais a reflexão, mas o tempo não nos permite que possamos pensar sobre isso hoje. Talvez uma frase para concluir e para ajudar a pensar possa nos oferecer Santa Teresinha, quando dizia, no coração da igreja eu serei o amor. Pronto, eu não quero lugar primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem disputar. No coração da igreja eu serei apenas alguém que ama, alguém que faz o bem. Basta isso. Essa é minha vocação. Minha vocação é o amor. Dizia o velho Santo Agostinho, a vocação do cristão é amar. É amor, né? Então, possamos pensar sobre isso. Santa Teresinha dizia, eu não disputo primeiros lugares, porque todo mundo quer o primeiro lugar. Ela dizia, eu quero na igreja apenas amar e servir. Esse deve ser o nosso objetivo, amar e servir, para que a nossa vida se assemelhe à vida de Cristo e possa ser sinal e instrumento de conversão para muitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.